Se a pessoa quer te vender que a vida dela é um modelo pra você, sai correndo, meu amigo. Eu vou te mostrar por quê. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir muito, porque o mundo tá insano, né? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas aqui nos Estados Unidos teve uma youtuber que ela ficou muito famosa. O nome dela é Ruby Frank. Talvez vocês até já tenham ouvido falar desse caso, que ela tá presa agora, enfim. Então ela tinha Essa mulher, ela é casada, ela é bem conservadora, ela é mormon, da religião mormon. E ela é casada e ela tem 6 filhos, então era ela, o marido e 6 filhos. Por isso que 8 passengers é 8 passageiros, né? E essa mulher, ela entrou numas de rigidez, porque assim, no mormonismo, o filho é criado já com uma certa rigidez, assim, sabe? Eles ensinam. E aí entrou uma outra pessoa no meio aí, que a gente vai ver a história. Começou a ser tão severa com os filhos que ela tá presa por abuso infantil. A Ju Cassini, esse vídeo aqui do canal da Ju Cassini, vou dar até um link pra Queen. Em uma manhã de agosto do ano de 2023, um garoto de 12 anos bateu na porta dos vizinhos dele, no estado de Utah, pedindo água e comida. Ele parecia ter vários ferimentos e, de acordo com ele tinha acabado de fugir de uma casa ali perto. Ele conseguiu escalar por uma janela e saiu ainda com os tornozelos amarrados com uma fita. O vizinho, quando viu o estado do garoto, ligou para a polícia imediatamente e ele não conseguia conter as lágrimas. Ele dizia que era muito óbvio que o garoto tinha sido machucado diversas vezes. O que ninguém imaginava é que esse garoto era filho de uma das maiores youtubers de maternidade. Confesso pra vocês que esse caso já estourou faz um tempo, ele tá viralizando bastante nos Estados Unidos, não tanto aqui no Brasil, porque eu acho que aqui a gente não consumia tanto desse canal do YouTube em específico, mas algumas pessoas... E que tem essa coisa também, a cultura mormon, ela tem uma cultura própria. Então, essa mulher, ela falava de uma cultura mormon, tá? E no Brasil a gente não tem tanto, assim, pelo menos a gente não tem, todo mundo aqui conhece o mormon, entendeu? Então eles têm uma comunidade bem grande. Pessoas devem conhecer e é muito chocante, ainda vão ter vários desdobramentos, então eu vou falar pra vocês o que a gente sabe até agora e aí mais pra frente, se for necessário, a gente faz um novo vídeo com mais atualizações. Então fica um alerta aqui pra vocês que esse vídeo envolve menores de idade, envolve certo abuso, que pode ser gatilho pra algumas pessoas e sem mais enrolação, bora pra história. Primeiro a gente vai falar de uma mulher chamada Ruby Frank. Ela se casou com um cara chamado Kevin e juntos os dois tiveram 6 filhos. A Sherry, o Chad, a Abby, a Julie, o Russell e a Eve. Em 2015 teve uma explosão de canais no YouTube que mostravam o dia a dia de famílias. Vlogs diários mesmo, mostrando todo tipo de detalhe que estava por dentro daquelas pessoas e da vida delas. E a Ruby logo decidiu que ela ia criar um canal chamado 8 Passengers, ou seja, 8 passageiros, falando do casal mais os 6 filhos e mostrar o dia a dia deles, mas também voltado para a educação. Ela queria muito mostrar para as pessoas como ela fazia para educar os filhos. E o canal dela bombou muito rápido. Mostrar para as pessoas como ela educava os filhos. Todas essas pessoas que querem falar para você que elas são modelo de alguma coisa, elas estão fugindo da verdade, que no fundo elas são o exato oposto. Presta atenção. Naquela época, em 2015, apesar de terem vários canais que estavam surgindo, não era igual aos dias de hoje, que a gente tem muitos influenciadores e as visualizações e os seguidores acabam se dividindo. Era um pouco mais concentrado e só um ano depois, a Ruby já acumulava dezenas e dezenas de views. E é claro que a gente tem toda aquela questão, quando uma família ou pessoas adultas estão filmando os filhos, se aquilo é algo que eles querem, se eles querem toda aquela exposição, ou se é algo que os pais desejam para os filhos. Eles não têm muito... Os pais não deviam ter direito, se tivesse contra a lei. Os pais não deveriam ter direito de ficar filmando filho para poder fazer vlog. Eu acho, de ver uns vídeos aí na internet, eu acho que a gente devia proibir até animal de ficar fazendo vídeo, entendeu? Canal do animal. Porque eu já vi gente fazer coisa que eu não achei que era legal pro bicho não, tá? Não era uma coisa assim, não tô falando que era uma coisa horrorosa, mas assim, sabe, fazer pequenas coisinhas assim pro gato pular, por exemplo, sabe? Enfim.
escolha ali. Assim que a Ruby começou a ficar mais famosa, ela deu algumas entrevistas para noticiários dizendo que fazer os vídeos com a família fazia com que eles todos ficassem mais próximos. A família era mormon e vivia no subúrbio dos Estados Unidos. Hoje o canal foi banido, mas se você entrasse lá para ver, os primeiros vídeos eram mais divertidos. Mostrava mais ou menos o que eles faziam no dia a dia. Então eles viviam em Utah. É esse estado dos Estados Unidos onde esses mormons têm uma grande comunidade, a maior comunidade mormon ali, eu acho que é meio tomado pelos mormons. Como eram as aulas das crianças, como era o dia a dia na cozinha, por exemplo, os filhos ajudando a fazer comida. Só que não demorou muito para aparecerem algumas controvérsias. Em 2023, o canal H Passengers tinha mais de 2,5 milhões de inscritos. Só que a Ruby ficou muito conhecida por ter uma educação um tanto quanto rígida com os filhos. E essa educação rígida foi aparecendo aos poucos, de forma sutil em alguns vídeos que algumas pessoas já começaram a reparar desde o começo. Por exemplo, em um deles, a Ruby é vista falando para os filhos que eles perderiam o privilégio de jantar se eles continuassem com as brincadeiras de lutinha. Em outro, que foi um dos mais polêmicos, foi quando ela disse que a filha dela de 6 anos ia passar fome na escola porque ela esqueceu de preparar o próprio lanche. Ela dizia que ela precisava passar fome. E até as... 6 anos, olha a cara da menininha. Vocês viram aqui? Cadê? É a menininha aqui, ó. Porque a mãe filmava tudo, né? E essa mãe ficava filmando também, tipo assim, o primeiro dia que a menina menstruou, não sei o quê. Tipo, filmava tudo, gente. Isso não pode ser legal. Imagina você crescer e você saber que tem tudo na internet. Você, a primeira vez que você beijou, a primeira vez que você brigou, tipo, as cagadas que você fez, a coisa mais idiota que você fez quando você era adolescente, entendeu? Imagina. Ó, a menininha. Porque desse jeito ela não vai aprender. Nas câmeras, o Kevin, o muito pai pequenininha da criança, também defendeu. É muito pequenininha pra ter esse tipo de... Isso aí já é uma rigidez, assim, até pra um adulto, assim, né? Fica muitas horas na escola. Uma criança de 6 anos, gente, isso não é normal. A escolha. Ele disse que os dois estavam tentando ensinar os filhos a viverem com responsabilidade e também como donos de si mesmo. Apesar desse fato ter gerado muitas críticas, esse estilo parental mais autoritário parecia agradar muitas das pessoas que estavam assistindo. Então, aí fala, eu quero que meus filhos cresçam com... O que foi ali que ela falou? Eu quero até repetir as palavras mesmo. Peraí. Para fazer o próprio lanche. Como naquele dia ela tinha esquecido e ido para a escola sem, a punição seria ela passar fome. Ela inclusive disse: espero que ninguém dê comida e interfira dando almoço, porque desse jeito ela não vai aprender. Nas câmeras, o Kevin, o pai da criança, também defendeu a escolha. Ele disse que os dois estavam tentando ensinar os filhos a viverem com responsabilidade e também como donos de si mesmo. Então, responsabilidade de donos de si mesmo. Uma pessoa que tem responsabilidade e que é dona de si mesma é uma pessoa autoconfiante, certo? Uma pessoa que tem uma base, certo? Agora, se você é humilhado, porque isso daí é humilhação. A menina vai chegar na escola, tá sem comida. A pessoa vai aceitar lá, eu não posso comer porque eu esqueci meu lanche. Não, toma um pedacinho aqui, eu não posso, minha mãe não... Tem que sofrer esse castigo. Eu sou muito filha da puta, assim, a culpa é minha. E as crianças acreditavam que a culpa era delas. Não sei se ela vai falar isso aí. Mas essas crianças delas saíram com muito trauma, assim. E ela colocava na cabeça que as crianças é que eram... que estavam erradas, sabe? E daí a criança... E aí você acha que essa criança vai crescer com autoestima, pra poder ser confiante e dona de si? É exatamente o contrário. Desse fato ter gerado muitas críticas, esse estilo parental mais autoritário parecia agradar muitas das pessoas que estavam assistindo. E a página dela só continuava crescendo. Agora veja bem, eu sei que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão até concordar com algumas medidas que ela tomava para a educação. Só que muitas das pessoas que estavam visualizando os vídeos e endossando aquele tipo de comportamento mal sabiam do que realmente acontecia por trás das câmeras e não era mostrado. A queda do canal H Passengers começou em 2020. Agora, as pessoas que estavam vendo os vídeos começaram a ficar realmente preocupadas
com o bem-estar das crianças. Diariamente, quando a Ruby postava vídeos da família, ela recebia diversas críticas. Em alguns dos vídeos, ela aparecia chorando e dizendo que as pessoas criticavam mesmo, que era muito difícil produzir conteúdo para a internet, que aquele era o modelo de educação que ela acreditava e que o marido também concordava, e eles só estavam expondo, mas que eles não queriam essas opiniões. E ela continuou. Eu já ouvia por fofocas aí que esse tipo de criação bem rígida é bem comum no mormonismo. Compartilhando esse estilo dela. Em um desses vídeos em 2020, um tipo de punição que ela usou com um dos filhos estourou a bolha daquelas pessoas que só consumiam conteúdo de maternidade. Nesse vídeo, a Ruby estava contando, ao lado do filho dela, que ele tinha perdido o direito de dormir no próprio quarto durante 7 meses e teve que passar esse tempo dormindo em um puff. E aí ela pediu para o filho explicar por que isso tinha acontecido e ele tinha recebido essa punição. Ele explica que em uma noite ele decidiu pregar uma peça em um dos irmãos mais novos. Ele fez o irmão mais novo acordar e se arrumar, fazer uma mochilinha ali, achando que eles iam pra Disney naquela madrugada. Os dois dividiam um quarto. Então a Ruby, como punição, decidiu que ele não ia mais dormir na mesma cama e disse que ele tinha mostrado que não conseguia administrar um quarto sozinho. O tom da Gente, que loucura, né? Que loucura, assim, uma molecagem que o moleque fez 7 meses dormindo num puff. Como que ficou as costas desse menino, gente? Essa galera que quer falar que a tua vida tem que ser como a deles, é o seguinte. Por que eles fazem isso? Eles se colocam como modelo, por quê? Porque daí eles já se colocam acima, eles estão certos de tudo. Então por isso que eles têm que manter a aparência. Por tudo. A discussão nesse vídeo foi bem leve, outros filhos que estavam participando do vídeo começaram a rir da situação e a Ruby parece ter ficado bem brava porque ela disse, bom, se você tá achando isso engraçado, talvez você precise de mais 7 meses dormindo no puff. E aí muitos espectadores ficaram meio perturbados com essa cena. Eventualmente, a Ruby cedeu à pressão das pessoas criticando o conteúdo dela e parou de postar no canal 8 Passengers. Vários outros membros da família da Ruby também tinham canais no YouTube que mostravam mais ou menos a mesma coisa que ela, o dia a dia das famílias. E agora que entra uma nova pessoa nessa história. Assim que a Ruby parou de postar vídeos no 8 Passengers, ela foi convidada para participar de um podcast chamado Connections, de uma terapeuta mormon local chamada Jodie Hildebrandt. Agora, a Jodie era uma terapeuta muito reconhecida naquela comunidade. Todas as pessoas que estavam passando por problemas na família ou com a maternidade, com os filhos, eram convidados a se juntar a ela, a fazer alguma sessão de terapia com ela. Só que a Jodie, desde o começo, já tinha uma história polêmica. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. A Ruby, junto com a Jodie, também começou a postar em uma página de mídia social chamada Mães da Verdade. Essa página também recebeu críticas semelhantes ao canal 8. Ó, vão vendo, são pessoas querendo ditar, querendo dizer pra você como que você deve ser. Mães da Verdade, entendeu? E ela se coloca como esse modelo. Porque quem se coloca nesse modelo ganha muito, dinheiro. Porque esse modelo perfeito aí não existe. Simplesmente não existe. Essa pessoa tá vendendo sonho. Passengers, pelos controversos conselhos que os pais davam ali. Em um dos episódios do podcast, ela explicou por que ela tinha parado com o canal principal. Ela disse que queria proteger os filhos, porque as pessoas estavam dando muitas opiniões. O podcast, com as duas conversando, também recebeu diversas críticas. E aí, com essa fama da Ruby de ser uma mãe muito estrita, as pessoas na internet começaram a reviver momentos problemáticos do que ela fazia e surgiu um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado exigia que as autoridades investigassem os incidentes e também acionava os serviços de proteção à criança. E os vídeos de pessoas dando opiniões de indignação com relação à família dos Frank recebeu milhares e milhões de visualizações no YouTube e no TikTok. Por exemplo, apareceram vários vídeos da Ruby negando refeições para as crianças. A Ruby e o Kevin, como resposta, disseram que alguns perfis críticos nas redes eram mal intencionados e tinham editado clipes fora de contexto. Em uma entrevista ao Insider, ela disse o seguinte: eles procuravam só espalhar ódio. Esse era o seu único objetivo.
motivo. Uma pessoa razoável não teria visto aquele vídeo e pensado, ela maltrata crianças. E só para vocês terem noção das polêmicas do podcast da Ruby e da Jodie, elas, por exemplo, minimizavam a gravidade de transtornos alimentares, culpavam as vítimas de estupro e criticavam os imigrantes nos Estados Unidos. Elas faziam vários comentários sociais e políticos que deixavam muitas pessoas irritadas. Mas foi só em agosto de 2023 que a justiça decidiu tomar uma atitude. É claro que quando as coisas já estavam muito graves. Quando o filho de 12 anos da Ruby foi até o vizinho pedindo ajuda, os policiais foram até a casa dela. Na verdade, naquela época já fazia um ano que a Ruby e os filhos estavam morando junto com a Jodie. Os filhos mais velhos, maiores de 18 anos, já tinham saído de casa. Então, além dos policiais investigarem a casa da Jodie, onde eles encontraram outros filhos em situações perturbadoras, eles também foram na casa da Ruby, que no caso estava desocupada. Quando o garoto de 12 anos foi examinado no hospital, ele apresentava marcas de fita adesiva em volta dos pulsos e dos tornozelos, e ele pedia comida e água. Na casa da Jodie... Deixa eu falar uma coisa. Essa Jodie, essa terapeuta, que foi o seguinte, a história deles. Essa Jodie Hildebrandt, ela era uma terapeuta de casal, não só de casal, mas muito de casal, muito famosa ali no meio dos mormons. Então ela já tinha tratado de várias, ela tinha esse método para cuidar de adolescente e criança, para educar bem. Entende? Então essa Jodie, ela já tinha abusado outras crianças dessa maneira também. Uma sobrinha dela que tinha ficado aos cuidados dela, que a mãe era menina rebelde nada. A menina não era nada demais, assim. É porque a família era muito rígida mesmo. E ela já tinha feito isso com uma sobrinha, então ela já tinha feito isso com algumas crianças antes. Sim, daí a Ruby, ela fechou o canal, porque ela começou a receber muita mensagem assim, mana. Tipo, a galera começou a ficar com raiva dela mesmo, sabe? Porque ela é muito rígida com as crianças, né? E aí ela e o marido deviam estar em crise alguma coisa, ao mesmo tempo eles pegaram e começaram a fazer terapia com essa Jodie. E essa Jodie, o que ela fez? Ela manipulou a Ruby totalmente, tirou o Kevin da história, falou que para o casamento deles ficar bom, o Kevin tinha que sair. Ela ficou na casa da Ruby, dormindo na cama da Ruby. A filha de 10 anos também estava em condições físicas semelhantes de desnutrição, e aí as duas crianças foram levadas ao hospital e ficaram bem. Assim que a situação foi descoberta, tanto a Ruby quanto a Jodie foram levadas para a prisão. A filha mais velha da Ruby, de 20 anos, assim que viu as notícias, postou no Instagram dela uma foto dos policiais na frente da casa e escreveu, finalmente. Depois ela escreveu, hoje foi um grande dia. Eu e minha família estamos muito felizes por a justiça estar sendo feita. Há anos que tentamos contar à polícia e ao CPS sobre isso e estamos muito felizes por eles finalmente terem decidido intervir. Dias depois, as 3 irmãs da Ruby, que também tinham canais no YouTube, também se manifestaram apoiando a prisão dela. Elas disseram que nos últimos 3 anos elas mantiveram silêncio relacionados aos assuntos da Ruby em respeito e proteção aos filhos dela. E elas também disseram que tinham feito tudo para garantir que as crianças estivessem seguras. Mas assim, na minha opinião, as 3 sabendo do que estava acontecendo e não falando nada para proteger as crianças, como assim vocês estavam protegendo? Elas só estavam sofrendo maus tratos. Mas é que eu não acho que elas sabiam que chegava no ponto que chegou, né? Porque é tortura. Chegou num ponto que as crianças, elas eram sistematicamente torturadas. Essa Jodie, ela é uma psicopata. Sem dúvida, ela é uma psicopata. Tem uma entrevista bem longa num canal de Mormon, aqui no YouTube mesmo, da sobrinha dela. Jessie, o nome da sobrinha dela é Jessie Hildebrandt. E essa sobrinha fala, então, conhece essa mulher desde sempre, é a sobrinha da família. Então, as 3 sabendo do que estava acontecendo. Então eu acho que elas não sabiam a intensidade que tava a coisa. Não acho que elas sabiam que tava rolando tortura, sabe? Às vezes ela tava falando assim, porra... Às vezes ela tá falando assim, às vezes dá um castigo mais longo, às vezes dá um... eu também não sei. Eu não sei também, família, às vezes a gente acha que as pessoas têm influência uma com a outra, mas tem gente de família que é muito distante, que tem um muro e não deixa você entrar também.
é muito difícil, né? E não falando nada pra proteger as crianças, como assim vocês estavam protegendo? Elas só estavam sofrendo maus tratos. E elas também pareceram querer tirar o delas da reta. Elas expuseram nas próprias redes sociais o seguinte: não nos sentiríamos bem em avançar com conteúdo regular sem abordar os acontecimentos mais recentes. Assim que o fizermos, não comentaremos mais sobre isso. Ruby foi presa, o que precisava acontecer. Jodie foi presa, o que precisava acontecer. As crianças agora estão seguras, o que é a prioridade número 1. E é bem bizarro esse caso, porque parece que várias pessoas próximas da família sabiam do que estava acontecendo e não fizeram nada. Por exemplo, um vizinho que morava perto da família disse que alguns meses antes da Ruby e da Jodie serem presas, eles já tinham visto alguns sinais de alerta que fizeram com que eles denunciassem algumas coisas para as autoridades. Ele disse que eles viram algumas coisas estranhas, mas que não pensaram que as crianças estivessem sofrendo abusos nesse nível. E é claro que com a prisão foram descobertos outros tipos de abuso que não estavam na internet, e daqui a pouco eu vou citar para vocês. Quase uma semana depois das prisões, tanto a Ruby quanto a Jodie foram acusadas de 6 acusações de crimes de abuso infantil. O YouTube, depois da prisão da Frank, excluiu os 2 canais, tanto o 8 Passengers quanto o podcast Connections. Eles também disseram que estavam dispostos a excluir qualquer canal que pretendesse reenviar os conteúdos delas. Com a explosão desse caso, uma sobrinha da Jodie veio a público contar o que ela já tinha sofrido com a família. O nome dela é Jessie Hildenbrand, e ela disse que vivia com os pais e ela era uma criança tranquila, até que quando ela chegou na adolescência, ela começou a ser um pouco mais rebelde. Os pais meio que ficaram fartos daquela situação e falaram: agora você vai morar com a sua tia Jodie. A Jessie não entendeu muito bem porque ela precisava mudar de casa, mas assim que ela chegou lá, tudo ficou bem claro. Os métodos de educação da Jodie eram extremamente graves. Ela teria passado por esse abuso durante 1 ano, e apesar disso já ter acontecido 10 anos atrás, a Jessie disse que era bem semelhante com o que ela vê com a família da Ruby. Em uma entrevista, ela disse que ela era diversas vezes amarrada, presa com fita adesiva, vendada, era isolada severamente e também sofria vários abusos emocionais, espirituais e psicológicos. Ela também disse que a Jodie frequentemente dizia para ela que ela não devia ficar perto de outras pessoas e que era perigoso ficar perto dela. Ela também disse que às vezes era forçada a ficar isolada por 12 horas por dia, forçada a dormir ao ar livre na neve, e que a Jodie tinha acusado ela de ser viciada em sexo. E aí vocês devem estar... Então, e a menina era novinha, nem sabia o que era isso, né? Então, essa tia, ela espalhou que a menina era isso, era aquilo, que tinha problema, não sei o que. Falou da menina que a menina era um problema pra todo mundo. Então, todo mundo, quando a menina aparecia, todo mundo ficava, oi, ai, ai. Então, tipo, essa menina não tinha com quem falar, porque todo mundo acreditou na tia dela. Você entende? A manipuladora. Perguntando, tá, a Jodie e a Ruby foram presas, mas e o marido da Ruby, o Kevin, o que aconteceu com ele? No final de novembro do ano passado, o Kevin pediu o divórcio da Ruby. O advogado do Kevin disse que por conta da Jodie, o comportamento da Ruby mudou, que a Jodie seria responsável pelo isolamento da Ruby, tanto do marido quanto dos filhos. Por isso que a Ruby estava morando na casa da Jodie e não mais com o Kevin. E que por conta disso, ela teria sido exposta a um senso distorcido de moralidade, moldado. Exatamente, ela isolou totalmente a Ruby. Ela mandou o marido embora, mudou pra casa dela, dormia na cama com ela, né, gente? A sobrinha dela já falou também que ela já deu várias pintas assim, mas é mórmon, né? Então não pode ser LGBT. Pela influência dessa mulher. Então, de acordo com o advogado do Kevin, ele não teria nada a ver com esse abuso, porque ele teria acontecido depois que a Ruby foi morar com a Jodie. Mas é bizarro, porque em vários vídeos do canal, o Kevin ainda estava com ela, estava presente e estava concordando com aquele tratamento mais rígido. Além disso, pouco antes da Ruby ser presa, ela mandou uma mensagem pro Kevin, dizendo que ela precisava de ajuda, que era urgente. Então, assim, até que ponto os dois estavam realmente separados? Os advogados da Ruby disseram que ela tinha... Não, eles não estavam separados, eles estavam... porque era tipo um tratamento que eles estavam fazendo pro casamento. Esse tratamento dessa Jodie aí, dessa terapeuta maluca. O cara também estava sendo manipulado pela Jodie. Então, assim, o cara confiava muito na Jodie também. A Jodie tinha uma autoridade, gente, que a igreja deu pra ela. Ela era a mulher da terapia de casal de toda ali a região mormon ali. Então ela um pouco fez a cabeça do cara. Eles já tinham uma tendência a acreditar
que essa educação mais severa é que funciona, eles são conservadores. Então eu acho que não foi muito difícil para a mulher ir afundando. Mas eu acho que o Kevin, ela tirou, então assim, ele ficou sofrendo a influência dela, mas assim, eu não acho que ele sabia de tudo. Eu realmente acho que ele tem que ficar fora dessa. Se declarar culpada de 4 declarações de abuso infantil em troca de 2 delas serem rejeitadas. E eles também culparam a Jodie por tirar vantagem da Ruby e influenciá-la a abusar dos seus 2 filhos mais novos. Então, para os advogados dela, a culpada da situação toda foi a Jodie, que acabou manipulando ela a abusar dos filhos. E no relatório dos promotores, a gente tem uma lista extensa do que acontecia lá dentro. E eu vou citar para vocês. Fica aqui o alerta. Um dos filhos mais... Então, a sobrinha da Jodie falou que os métodos, as coisas que ela fez com os filhos da Ruby foi a mesma coisa. Então, a Jodie, ela tinha um método. Então, sim, é tudo Jodie. A Jodie manipulou a Ruby totalmente. A Ruby já estava um pouco fácil, né, também de manipular nessa área. Mas é aquela coisa, a Ruby também tem responsabilidade porque ela fez e é a filha dela. Mas, talvez sei lá, uma pena maior para Jodie, eu defenderia isso. E no relatório dos promotores, a gente tem uma lista extensa do que acontecia lá dentro. E eu vou citar para vocês. Fica aqui o alerta. Um dos filhos mais novos teria sido obrigado a trabalhar ao ar livre, sem sapatos, no calor do verão. E às vezes era forçado a permanecer ao ar livre a qualquer hora do dia e da noite por longos períodos de tempo. Gente, isso daí educa quem? Isso daí humilha a pessoa. Isso daí só tira qualquer valor que ela tenha de si mesma. Meu Deus. De acordo com o relatório, isso resultou na criança sofrendo queimaduras solares graves e repetidas que causaram bolhas. As crianças também teriam sido negado água adequada e alimentação suficiente, além delas terem sido punidas quando foram flagradas bebendo água em segredo. Além disso, eles eram isolados de outras pessoas e a eles era negado qualquer forma de entretenimento, como jogos ou livros. Em julho, um dos filhos teria tentado fugir. Como punição, ele teria tido as mãos e os pés regularmente amarrados, às vezes com corda e algemas que cortavam sua pele. A Ruby também admitiu ter chutado um dos filhos enquanto usava botas e também manteve a cabeça dele debaixo d'água, cortando o oxigênio e colocando as mãos sobre o nariz e a boca dele. Além disso, tiveram momentos em que a Ruby e a Jodie alegavam que as crianças estavam possuídas e que precisavam de algum tipo de punição para serem exorcizadas. Então, logo que ela foi presa e tal, que deu a merda, vazou um telefonema dela, que grampeado, né? Porque quando tá na cadeia, grampeia. E ela ainda tava muito maluca. E ela fala assim, você não tem noção. A gente tava tirando o diabo daquela criança. Então, a Jodie... Foi assim também que a Jodie convenceu ela. Ela falou, não, a criança é má, aquela criança é má e a gente precisa fazer isso. Senão não tira a maldade da criança. Olha que insanidade. A Jodie, por outro lado, além das acusações, ela também tinha outras. Ela já tinha sido acusada por má conduta no trabalho dela, por ter vazado informações confidenciais de uma cliente para a igreja. E é claro que ela também tinha sido acusada de abuso pela sobrinha. A filha mais velha da Ruby deu vários depoimentos nas redes sociais e postou várias coisas falando sobre o assunto. Ela tinha conhecimento que a mãe dela era abusiva, mas assim que ela se tornou maior de idade, ela mudou de casa. Ela tentava ajudar na situação em casa, às vezes ela ficava sabendo algumas coisas sobre os irmãos mais novos. Por exemplo, um vizinho denunciou uma vez que talvez as crianças tivessem sido deixadas sozinhas por 5 dias. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela ligou pra polícia, a polícia foi até a casa, tentou bater na porta, ninguém atendeu, mas eles conseguiram ver as crianças lá dentro. 2 dias depois da prisão da Ruby, no dia 1º de setembro, o Kevin se pronunciou dizendo que queria prestar queixas contra a filha. Ele estava acusando ela de ter entrado na casa deles e tirado bens sem autorização. Ele disse que a filha teria roubado alguns diários eletrônicos que estavam desaparecidos. Nossa. Só que ela tinha levado os itens desaparecidos para o departamento de polícia. Esses itens eram 3 tablets, 3 telefones celulares, 3 câmeras, uma pilha de diários escritos e passaportes do Kevin, da Ruby e para todos os filhos. De acordo com o relatório policial, o Kevin teria desistido de prestar queixa. E depois ele começou
a trabalhar junto com a filha, de acordo com o advogado dele, juntos no passado e retomando um relacionamento amoroso e saudável entre pai e filha. Kevin ainda tá tentando entender e corrigir o mundo de cabeça para baixo que lhe foi dado. É muita coisa para lidar ao mesmo tempo. A filha mais velha disse que teve várias crises de pânico e ansiedade ao saber o que realmente estava acontecendo, mas ela tá tentando seguir a vida apesar de todas as coisas horríveis que estavam acontecendo. O juiz do caso decidiu que a sentença da Ruby vai ser dada agora em fevereiro. Então, por agora, a gente tá nessa situação. A Ruby e a Jodie estão presas, o Kevin não recebeu nenhuma acusação porque ele não estava morando na casa e estava afastado da família já fazia um ano, e os filhos agora estão bem, estão sendo cuidados por outras pessoas. Agora elas aguardam sentença e resta a gente esperar qual vai ser o resultado. Então ela recebeu a sentença, a maior sentença para abuso infantil. Ela foi sentenciada a 60 anos. Ela pode apelar depois de 15 anos. Depois de 15 anos quer dizer que ela pode chegar e falar assim, ó, eu me comportei, eu já me reformei, eu sou uma mulher diferente e tal, deixa eu sair. E aí o juiz vai avaliar. E a Jodie é a mesma coisa, 60 anos também. Então, essa filha mais velha, ela inclusive, no dia da sentença, ela fez uma fala contra pais que fazem vlog de criança. E é isso, gente, isso é trabalho infantil. E quem tá ganhando com isso são, primeiro, os pais, péssimo, mas menos mal. Em segundo lugar, as redes sociais, os donos das redes sociais estão ganhando com o trabalho infantil, sim. Porque criança dá clique pra caramba. Por todo o Zuckerberg é tudo nas costas de bebê e gatinho. E assim, pra você ver como que você pode ir longe quando você vai procurar pra resolver os seus problemas um coach. Porque essa mulher, ela era coach, ela era meio terapeuta, meio coach. Procure um profissional da saúde mesmo, que estudou, foi pra faculdade, é bem melhor. Eu acho que a Ruby, ela tem uma personalidade, eu acho que ela tem um pouco de sadismo, ela já devia ter um pouco de sadismo, e essa Jodie simplesmente incitava isso nela, porque era totalmente sádica, a outra era totalmente psicopata. A Ruby, eu acho que era mais narcisista, sabe? Ela queria muito aparecer, ela queria, sabe, assim, ela era muito... Pô, a pessoa fica se filmando o dia inteiro, fica filmando as crianças, sabe? Ela queria muito ser famosa, ela queria muito ser não sei o quê. Ela queria, sabe essa coisa da perfeita? Sabe quando você vê no Instagram, quando você vê uma menina que a vida dela é perfeita, o corpo dela é perfeito, não sei o quê. Ela fez 30 plástica e fala que foi a academia que deixou o abdômen trincado, sabe assim? O que essa pessoa tá querendo dizer? Ela tá dizendo, ó, o modelo de mulher é esse e eu sou o top desse modelo. Então o que essa mulher tá falando? Ó, o top de família conservadora sou eu sou foda, eu sou mãe de 6 filhos, ainda tenho um vlog, eu sou foda pra caralho, olha aqui. E aí, ela mandava o quê, ó? Lenha nos filhos, para descontar. Então eu achei essa prisão muito, muito bem feita. E no dia da sentença, a Ruby, ela fez uma fala muito... Eu acho que ela entendeu mesmo. Eu acho que depois que ela saiu da loucura de perto da Jodie, que era a manipuladora, eu acho que ela entendeu. E ela, assim, ela achou justa a sentença. Ela falou que ela vai aceitar. Ela pediu 1000 desculpas para os filhos, para todo mundo. Ela chorou e, assim, parece que ela realmente caiu em si, assim. E ficou, mas assim, se você ouve as ligações, as primeiras ligações dela, os telefonemas, que ela não sabia que quando você telefona da cadeia é gravado, e ela falou um monte de coisa. Então, no começo, assim, acho que ela tava bem nessa loucura, assim, ela achava que o filho tava com o diabo no corpo e achava que tinha que fazer isso. Se você, ó, veja bem, se o diabo tá na tua frente, você ia fazer o que com ele? Não seria bom torturar o diabo? Entendeu? Igual eu também, né? Também fui, né? Minha mãe... eu tenho até uma piada que eu falo assim... Vou fazer. Eu tenho uma piada que eu falo assim, ó. Minha mãe é evangélica e um dia eu acordei com a mão dela na minha cabeça, foi verdade. E eu falei, que é isso, mãe? Ela falou, tô tirando o capeta do seu corpo. Falei, mãe, eu tenho 1,49 m, não tem nenhum capeta no meu corpo, no máximo um leprechaun. Pra essa galera, qualquer comportamento que não vai exatamente no padrãozinho ali, pra eles é motivo de ser castigado já. É isso, meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem o meu curso online na Hotmart, o link tá na descrição. E com esse curso você aprende a escrever uma piada também, o curso tá bem completo, você vai curtir.